Então, você tem algum versículo para ler, Anderson, sobre isso daí? Tem. Tá em segundo, Você, o Johnny, vejam aí. tá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Que diz assim, que é sobre a letra mata e o espírito vivifica. Como é versículos isolados que se usam lá, na verdade, quando eu ouvia isso, eu não sabia nem onde estava escrito, mas eu só ouvia e acatava como uma verdade. E eu acredito que não sou só eu acredito que tem muitos e muitas que era da mesma maneira. Tipo assim, o versículo está dizendo a letra mata e o espírito vivifica. É por isso que nós não podemos estudar. Então eu não vou nem querer saber onde está escrito. Sim. E nesse versículo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Deixa eu pegar aqui, 2 Coríntios 3, 6, né? Isso. Como é usado só um versículo sem contexto, então tá aqui assim, ó. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu acho que vai ficar legal em uma versão, você está em qual versão aí? Essa daqui é a corrigida fiel. Seria bom a revista atualizada. Eu já vou pegar aqui, ó. Porque vai falar de aliança, aí fica mais fácil para a gente conversar sobre isso. Eu tenho aqui. Pode ler. O qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É isso daí. Então, para os irmãos aí que estão nos assistindo, vamos só mostrar aqui um pouquinho como que é simples para a gente entender tudo aquilo, né? Nós lemos um versículo, alguém fala algo para nós e nós não compreendemos. Então, ô Anderson, você achou sua versão certa aí? Tá aqui. Então, pega do primeiro versículo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Vai lendo para a gente ver. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendações para vós outros ou de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito... Com tinta. Isso. Escrita não com tinta. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne. Isto é, nos corações. Isso. Deixa eu só frisar aqui. Olha só, nós estamos falando sobre a letra mata e o Espírito vivifica. Olha o que Paulo está tratando aqui, né? Ele está tratando aqui, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra. O que é tábuas de pedra? A lei. A letra, a lei. A lei. Né? Lembra da lei que foi escrita lá, o decálogo lá, que foi escrito os 10 mandamentos, né? Mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Continue no versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí tá bom. Então, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele está tratando o que com a igreja de Coríntios? Está tratando sobre, sempre vai ser, os judeus querendo, não, agora nós vamos acreditar, os judeus convertidos, não vamos acreditar mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser circuncidado. Então, e ele está refutando essa ideia de que precisa de alguma coisa para estar em Cristo agora. E ele está falando, olha, nós somos ministros de uma nova aliança. Que top. Entende? De uma nova aliança. Ele só está tratando o seguinte, que agora as coisas antigas passaram. E agora existe uma nova aliança. Olha só, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uau. A letra que mata é a lei. Sim. Né? Uhum. A lei, ela diz o quê? Aquele que pecar, esse morrerá. Cara, isso está em Gênesis, muito claro.
É um princípio de Deus que está lá no Gênesis dizendo, não coma, porque você comendo, você quebra um princípio. E esse princípio está na lei. E a lei manda que se você quebrar esse princípio, você vai morrer. Sim. Então aquele que pecar, esse morrerá. E essa é a primeira aliança que Deus fez com Adão e depois foi refeita depois no Antigo Testamento. Uhum. Entendeu? Sim. Isso foi uma aliança. Agora, a nova aliança não é feita mais na questão da lei, mas é no Espírito. Porque a nova aliança, agora como que você faz uma aliança com Cristo agora? Agora não é através de cumprimento de normas e estatutos, mas é você, pela fé, crendo que Jesus é o teu Senhor. Então, isso é uma nova aliança, mas não da letra, mas sim do Espírito que vivifica. Porque assim que você crê pela fé, você é salvo e tem a vida eterna. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a nova aliança. Ele está dizendo, nós somos ministros. Nós devemos proclamar e ensinar sobre essa aliança. Levar Entendeu? o povo para Cristo, né? Não para a lei. Não para a lei. E nem ficar um pouco de Cristo e uma Sim, bordinha sim. ali, um pedaço da... Você é salvo por Cristo, mas você tem que não fazer pode pecar. isso. Você é salvo por Cristo, mas tem que Sim. ficar aqui com a gente. Cristo não Essas é questões? suficiente. Sim. Aqui é usado até aquele versículo, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que é a mesma questão, né? Por que abundou o pecado? Por questão da lei. A lei veio para expor o pecado, para mostrar o quanto que nós somos necessitados, né, de estávamos Deus. Caídos, De não Cristo. somos nada, somos meros pecadores, né? Exatamente. Então a letra veio para expor o quanto que nós somos pecadores, necessitados de uma graça, necessitados da misericórdia de Jesus. Que a letra mata. Então, se nós formos olhar pela lei, pela letra, quem vai se salvar? Vai estar todo mundo morto. Vamos mostrar aqui para eles. Coloca Êxodo 24 aí, ô Samuel. Versículo 7. Versículo 7 e 8. Deixa eu mostrar algo para os irmãos aqui. Êxodo 24, 7. Isso. Pode ler. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Deixa eu explicar aqui. Para quem está assistindo já entender isso e a gente partir para o próximo. Uhum. O Êxodo aqui a gente entende que é o livro que fala... o significado dessa palavra êxodo é saída, né? Quando eles saíram do Egito. É o livro que vai testificar a saída, como foi essa saída do Egito. Então, está dizendo aqui assim, ó, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Aqui você vê falando de uma aliança que Deus tinha com o povo, que é a antiga aliança, que é a aliança pela lei. Entende? E eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Erraram grandemente nisso daqui, porque eles não teriam a capacidade de obedecer, mas fizeram uma aliança, e toda aliança é feita através do sangue, né? Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E quais foram essas palavras? A lei. Sim. Entende? Então foi declarado a lei, o povo falou, ó, vamos cumprir. Tá certo. Tamo junto. Tranquilo. Tamo tranquilo. Tudo que o Senhor falou, nós vamos cumprir. Né? Também, agora, às vezes a gente pode pensar assim, mas cara, que loucura esse povo falar que iria cumprir. Agora, você vê um Deus descendo sobre uma montanha, um monte fumegando, a terra tremendo, som de buzina, que quando Deus descia, fazia todo esse tropé, né? Todo esse negócio. Você vai falar que não vai cumprir? Você é doido? Entendeu? Deus abrindo a terra, matando milhares de pessoas, porque aconteceu várias vezes. Entendeu? Aí você vê lá no Egito que Deus acabou de matar todos os primogênitos. Abriu o mar e matou todos os soldados e os carros. E aí ele falou, ó, gente, vamos cumprir isso aqui agora. O que você vai falar? Bora. Vambora, tamo junto. Como diz, né? Eu nasci pra cumprir isso aí. Nasci pra isso. Vambora. Mas aí, na verdade, Deus sabia que seria impossível desse povo cumprir. Mas essa
é a antiga aliança. Então vamos entender. Os irmãos, se puder compartilhar com a gente se está compreendendo, mas então a letra que mata é da antiga aliança. Como eles estão dizendo aqui agora que somos ministros da nova aliança, né? De qual aliança? Pode deixar a Bíblia aí, Samuel. Coloca Lucas 22:20 para a gente falar sobre isso daqui. Olha só como fica claro, né? Pode ler, Anderson. 22:20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Entendeu? Lembra que lá nós lemos agora que pegou um sangue e aspergiu, Sim. porque a aliança é dada pelo sangue, né? Pelo sangue. O sangue tem esse poder. Então aqui está dizendo, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança. E aí você vai perceber, no meu sangue derramado em favor de vós, que é a simbologia do cordeiro quando eles saíram do Egito, que o sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais das portas e livrou eles da morte. E aqui é a mesma coisa, né? E através desse sangue nós somos livres da morte eterna. Glória a Então, Deus. o que é a questão de a letra mata e o Espírito vivifica? A letra que mata é a lei e o Espírito que vivifica é o Espírito Santo que vem habitar em nós depois que nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Amém. Então, né? É duas coisas. É as tábuas E aí de pedra. Pode falar. E aí o povo padece por falta de conhecimento. Eu não posso estudar porque a letra vai me matar. E, na verdade, o estudo vai me trazer clareza e vai me trazer liberdade. Vai me trazer conhecimento e vai me desprender de todas essas prisões, esses medos, essa escravidão do pecado. E viver livre é o que nós... Quem empreende, sempre, só vai ter um, por vários meios. O nome dele é Satanás. Sim. Lúcifer, Belial, né? É ele que aprisiona as pessoas. Quem está nos assistindo gosta de ler, mesmo quem não gosta de ler, eu te indico a você ler o livro Mais Esperto que o Diabo. Você vai despertar para muitas coisas. Fantástico. Você vai, Já li. vai compreender muitas coisas sobre o poder do medo, né? Sim. O poder que isso tem de te aprisionar. E é isso que isso daí faz. Mas os irmãos, eu acho que conseguiu entender. Ficou claro isso daí, gente? O que vocês acham? Sim. Muito claro, Daniel. Muito claro mesmo. Deu para entender. Deu pra entender, né? Tranquilo. Opa.